Isaías 53, verso 1 diz assim: quem creu em nossa mensagem? É uma pergunta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como broto tero e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores experimentando no sofrimento. Como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca, com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tinha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse dia, um dia de ceia, onde nós celebramos mais uma vez a morte e a ressurreição de Jesus, um dia onde nós estamos debaixo da tua palavra em obediência. Façais isso em memória de mim até que eu venha. E nós, Senhor, sempre lembraremos que o Senhor não está morto, o Senhor vive, o Senhor reina, como o Kleber disse, o Senhor está sentado à direita do Pai no trono, governando todas as coisas, esperando o momento certo para se levantar desse trono e descer nessa terra e restaurar todas as coisas e tabernacular com a gente. Onde nós vamos desfrutar de um novo lugar, de uma nova cidade, onde o Senhor fará um novo povo, um povo santificado, justificado, glorificado, Senhor. Nós ansiamos por esse dia, nós oramos para que o Senhor venha e venha depressa. Fazer justiça contra os seus inimigos, Deus, e justificar o teu povo, glorificar o teu povo, e reinarmos junto contigo. É o que nós temos grande expectativa, é o que nós pedimos e oramos. Que a tua palavra fale em nosso coração, fale em nossa mente, desperte o nosso espírito, restaure, Senhor, a nossa vida, possa avivar o nosso coração, transformar a nossa mente, mudar os nossos conceitos errados, e também possa, Senhor, nos transformar nessa noite. Teu Espírito tem liberdade, que haja liberdade nesse lugar, em cada coração aqui, Deus, que haja o anseio pela semente do Evangelho nos corações, desde o menor ao maior. Fale a nós, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Isaías 53, ele tem
apesar de ser um texto muito conhecido, ele tem um pouco de complexidade. Por quê? Isaías 56, até o século X, ele era interpretado a favor de Israel, ou seja, do povo de Deus. Então, o povo de Deus, os rabinos daquela época, entendia que Isaías 53 não falava-se de Jesus, mas falava do próprio povo de Deus. Porque aqui nós vemos que no texto fala de sofrimento, fala de dores, né? Fala de tudo aquilo que envolve dor. E o povo de Israel, de fato, tem uma história muito sofrida. Uma história de perseguição, uma história de cativeiro, uma história de dor. Então os rabinos olhavam para Isaías 53, os judeus olhavam para Isaías 53 e entendiam que falava sobre o povo de Israel, a nação de Israel. Só que aí, depois aí do século X, foi compreendido que Isaías 53 não falava sobre a história de Israel, mas falava sobre Jesus, sobre o Messias. Falava sobre o Salvador. Então, sem dúvida, irmãos, Isaías 56, apesar de ter escrito aí 700 anos antes de Cristo, olha que coisa louca, porque um texto que fala sobre Jesus foi escrito 700 anos antes dele. Então, olha como Deus faz as coisas, olha como Deus prepara o seu povo, né? E tudo sobre a Bíblia fala sobre Jesus, meu irmão. Desde Gênesis, Apocalipse, você pega lá Gênesis, por exemplo, quando Deus diz que o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, já está falando de Jesus. Que ele venceria, né, o diabo, e ele fez isso na morte. No Calvário ele pisou, e ele já é vencedor. E ele vai cumprir toda a obra de Deus. Vai mandar Satanás, juntamente com os seus, né, para o lugar de sofrimento e de dor, e ainda não concluiu na sua plenitude, mas vai concluir, amém? Então toda a escritura, desde Gênesis a Apocalipse, de fato, irmão, aponta para Jesus. No Velho Testamento, apesar de foi escrito debaixo de leis que Deus deu ao seu povo, por meio de Moisés, aponta para Jesus, sacrifício. Então eu não quero aqui trazer muito sobre isso, mas toda a escritura aponta para Jesus. E o texto de Isaías 53 também aponta para Jesus. E se nós formos ler o capítulo 52, vai para trás um pouquinho aí, talvez esteja na mesma página, no verso 13 ao verso 5, o que vai falar? Ele vai dizer assim: veja, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, olha aí, será engrandecido, elevado a muitíssimo exaltado. Então não está falando sobre uma nação. Assim como houve muitos que ficaram pasmos diante dele, ou seja, muitos que viram ele, está apontando para o futuro, que ficaram pasmos diante dele devido à sua aparência, porque ele estava tão desfigurado, que ele se tornou irreconhecível como homem. Então está falando de quem? De Jesus. Está falando lá da crucificação, antes da crucificação, quando ele passou pelo processo de julgamento, foi condenado, foi açoitado, foi desfigurado, irmão. O texto diz que a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Irmão, Jesus sofreu uma sentença tão severa que talvez não houve uma sentença tão severa como a de Jesus em toda a história da crucificação. Porque geralmente a crucificação era condenado, era pregado na cruz, um ou outros passavam-se por açoites, mas lembra que Pilatos diz que apenas ia açoitá-lo, depois leva ao povo, e o povo diz: não, nós queremos que crucifique ele. Então Jesus, ele passou por um processo de crucificação, irmão, como a história não relata outro. Então ele sofreu como homem, ao qual ficou o ponto de ser irreconhecível. Sabe o que é perder a sua aparência? Sabe o que é você olhar para o teu corpo e você não conseguir reconhecer quase nada, de tanto que você foi açoitado? Foi Jesus. Jesus passou por isso. Jesus teve que suportar toda essa dor, mas com um propósito. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que o contexto aponta para Jesus.
trata sobre Jesus. E vai falar de um Jesus que o povo tinha rejeitado. Um povo não deu a devida a importância à sua figura, à sua representação como Messias, como Senhor e Salvador. O texto está falando sobre o sofrimento que Jesus teve que passar, irmão, antes da crucificação. Porque para o judeu, ao ver o sofrimento de Jesus, deveria ser uma coisa meio que óbvia, né? Porque o Messias que Isaías aqui profetizou, e lembrando, os profetas eram estudados pelos rabinos. Então o rabino, quando lia Isaías 53, e ele vê Jesus no Novo Testamento, atuando, operando, e vê até a sua crucificação ali, o momento de açoite, os judeus olhariam para aquilo e falariam, não, peraí, Isaías estava falando sobre isso. Isaías estava profetizando sobre esse momento, sobre essa pessoa desfigurada, é esse homem que é irreconhecível. Eu lembrei, é esse o nosso Messias. Então o judeu deveria ter esse entendimento na época, mas não, eles olharam para Jesus e deram a mínima. Não na sua maioria, claro, porque muitos creram na sua mensagem, mas os fariseus, mestres da lei, que conheciam as Escrituras, olharam para aquele homem desfigurado e parece que esqueceram de Isaías 53. Parece que para eles aquilo era algo comum e não era. Vocês estão entendendo, irmão? Mas eles não acreditaram que Jesus era aquele Messias, aquele homem que tinha acabado de sofrer, perdido a sua aparência naquele sofrimento. Aí nós entendemos o porquê que Isaías fala isso aqui no verso 1. Quem creu na nossa mensagem? É por isso que o profeta Isaías vai dizer no verso 1, quem creu na nossa mensagem? Ou seja, quem acreditaria? Qual judeu acreditaria que esse homem aí é o Messias? Desfigurado, fraco, impotente. Quem acredita que esse homem era o nosso Salvador? Então, Isaías está falando, olhando para ele, de fato, olhando a sua aparência, não é o nosso Messias, não é o nosso Salvador. Porque o nosso Salvador, porque o judeu tinha na sua mente, nas suas ideologias e crenças, que o Messias seria alguém poderoso. E ele é, amém, irmão? Jesus é poderoso, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Mas o Messias, ao qual os judeus esperavam, seria o Messias que iria entrar, vencer os romanos. Ele iria governar sobre todas as coisas, ele ia restaurar todas as coisas. Então o judeu olhando para aquele Jesus ali, que se dizia o Messias, de fato ele era, ele fala, não é possível, ele não é o nosso Salvador. Por isso o profeta vai falar, quem creu na nossa mensagem? Quem acredita que esse homem era o nosso Salvador? Ninguém acredita. Não entrava na cabeça do judeu que o seu Messias, o Salvador, sofreria na mão de homens. Não passava isso pela cabeça deles. Não passava na cabeça do judeu em ver o seu Messias sendo pendurado numa cruz de madeira naquela época. Não passava. Não passava na cabeça do judeu que o seu Messias foi considerado como alguém, bandido, vamos assim dizer. Por isso ele foi condenado à pior morte, a morte de crucificação. Mas mal eles sabiam que aquele homem que eles estavam menosprezando era o Salvador dele e é o nosso Salvador. E que eu quero aqui trazer para vocês nessa manhã, meus irmãos, eu quero que vocês olhem para o texto de Isaías 53 e se conectem com ele. Eu estava conversando até com o Kleber ontem, né? Toda vez que eu paro para ler Isaías 53, a vontade é apenas de chorar, porque quando nós se colocamos no texto, quando nós conectamos no texto, não no sentido emocional, não é isso que eu quero construir com vocês, entrar no texto de uma forma emocional, mas entender tudo que Jesus teve que suportar, para que no fim desse sofrimento, todos nós aqui, que não merecíamos o que ele nos deu, que não merecíamos o seu sofrimento, fôssemos hoje beneficiados por ele.
Cada um de nós aqui fomos beneficiados pela dor, pelo sofrimento, por tudo aquilo que ele teve que passar. Todos nós aqui recebemos essa graça, essa dádiva. O lugar que nós merecíamos estar, ele esteve em nosso lugar e nos beneficiou por meio da sua morte, amém, irmão? Então o texto de Isaías, irmão, ele é dividido aqui, eu dividi ele em 4 partes. Primeiro, a humilhação, vai falar sobre a humilhação do verso 1 ao verso 3. Segundo, a expiação, ou seja, do verso 4 ao verso 6, é onde eu vou dar mais ênfase. A submissão, que vai falar tudo que ele teve que passar e foi submisso, né, ao processo de dor e sofrimento. E a recompensa, ou seja, depois de tudo que ele teve que passar, o que ele recebeu, o que foi dado a ele, o que era prometido a ele. Então, o Isaías 53 é dividido em 4 partes. E nós agora vamos falar sobre a humilhação. Nós vamos falar sobre aqui o início, na verdade não é sobre a humilhação, mas sobre a sua história. Os versos 1 a 4, ele vai descrever a vida e o ministério de Jesus. Como mencionei a vocês na introdução, Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo como Messias, como Salvador. E como o próprio texto diz, verso ali 2, ele diz, ele cresceu diante dele como broto terno e como uma raiz sábia de uma terra seca. Ele está falando que Jesus cresceu entre eles, entre o seu povo. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e iniciou seu ministério na Galileia. Então olha aí, Jesus diante do seu povo, cresceu diante do seu próprio povo. E o texto vai falar que ele não tinha qualquer beleza ou aparência de alguém poderoso. Ele como mestre era diferente, irmãos, de muitos daquela época. Não tinha nada para aquelas pessoas desejar a segui-lo. Ele foi desprezado e rejeitado pelas pessoas, porque ele não tinha o que os outros tinham. Jesus não possuía riqueza, ele não tinha uma família rica, não tinha fama social, não tinha seu nome escrito em lugar algum, não tinha seguidores, e os que tinham eram dos piores, vamos assim dizer. Então Jesus, sendo um mestre, um rabino, ele não tinha nada que atraísse as pessoas. Ele não tinha nada que atraísse os mestres daquela época. Pelo contrário. Ninguém tinha expectativa na pessoa de Jesus. Ele é o filho de José, filho da Maria. Ele nasceu em Belém, nasceu num lugar, lá numa manjedoura. Não tinha nem lugar ele tinha para nascer. Ele nasceu ele foi criado lá em Nazaré, numa cidadezinha pequena, cidadezinha pobre. Então, para as pessoas, Jesus era uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Para eles não eram o Messias. Jesus, irmão, estava diante de uma sociedade como a nossa. Talvez para nós hoje, se Jesus estivesse entre nós, e dizendo que ele era o Messias, o Salvador, tendo essas características, talvez nem nós acreditaríamos que ele era o nosso de fato Salvador. Porque hoje as pessoas estão atrás de status, as pessoas querem estar em igreja onde os pastores têm a sua fama, os seus seguidores. As pessoas querem procurar líderes que se adequam a ela ou que têm uma expectativa acerca dela. Imagine Jesus hoje, levantando uma igreja nos nossos dias. Um homem simples, um homem sem uma história poderosa, vamos assim dizer, na terra, de uma família simples, sem status social, sem aparência alguma. Qual de nós, talvez, estaríamos dispostos a seguir esse Jesus? Às vezes nós olhamos para essa sociedade da época dele e falamos assim, nossa, que absurdo, né? Rejeitaram Jesus, mas talvez no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós seríamos iguais. Talvez nós viveríamos da mesma forma, porque nós estamos atrás de fama, nós estamos atrás de beleza, nós estamos atrás de riqueza. Nós não, as pessoas estão assim. Talvez essa igreja de Jesus seria uma igreja pequenininha, como a nossa, ou menos que isso.
Porque nós vemos uma sociedade que olha a aparência, uma sociedade que procura conforto, que não quer a verdade. Pelo contrário, eles procuram mestres para si que falam o que eles querem ouvir. Queremos um pregador que pregue o que a gente quer ouvir. Queremos alguém que diga, não o que eu preciso mudar, mas o que eu quero, o que eu preciso possuir, as coisas que eu quero, que eu desejo, os meus sonhos. A mensagem de Jesus naquela época não agradava e também não agrada hoje. E aí a pergunta que fica para nós é, será que nós não agiríamos como eles? Nós julgamos muitas vezes esse povo, mas talvez Jesus entrando na nossa realidade hoje, tendo essas características, seríamos iguais, irmãos. Pensaríamos iguais. Ou não? Ou será que eu estou falando bobagem aqui, irmão? Porque Jesus, queridos, presta atenção, Jesus não veio a essa terra para adquirir coisas terrenas. Ele não era alguém que tinha uma riqueza, porque ele não veio a essa terra com esse propósito. Jesus não veio a essa terra, irmão, com um propósito de ter fama. Pelo contrário, quando ele curava alguém, ele falava assim, olha, não diga nada a ninguém. Então Jesus é alguém que veio à terra, irmão, de um propósito passageiro, mas com um propósito celestial. E um propósito que impactaria, talvez não a sua vida terrena, mas a nossa vida espiritual, irmão. Porque o que Jesus veio fazer à terra não está ligado à vaidade dele, aos interesses dele, mas aos interesses do Pai. Isaías, irmão, foi escrito em um tempo muito complicado. O povo de Israel estava perdido, o povo de Israel estava vivendo na idolatria, estava na decadência moral. E aí Isaías escreve essa mensagem, chamando o povo ao arrependimento. E esse é o ponto, irmão, principal de Isaías 53, verso 4 ao verso 6. Vai lá comigo, 4 e 6, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós não consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. O verso 4 e 6, irmão, traz à luz aquilo que Israel tinha que fazer para receber perdão dos seus pecados. Eles tinham que sacrificar um animal inocente no lugar de um pecador. Está lá em Levítico 16. Era o ritual dele. Então Isaías está falando assim, olha, vocês estão desviados, vocês estão moralmente em decadência, vocês precisam se arrepender. Só que os sacrifícios não eram definitivos. Toda vez que eles pecavam, eles tinham que sacrificar um animal como oferta a Deus, para toda vez perdão dos seus pecados. Mas Isaías, ele vem apresentar, irmão, um sacrifício perfeito e definitivo. Como autor de Hebreus 10, verso 10 ao verso 14, vai dizer que fomos aceitos e santificados por Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, oferecido uma única vez. E o interessante, irmão, é que mesmo Jesus sendo rejeitado, ele se ofereceu como sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. Querido, Jesus cumpriu a vontade de Deus, independente da aceitação do povo judeu ou não, ele cumpriu. Como diz o texto, Jesus tomou sobre si as nossas o quê? Enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Independentemente de aceitação ou não, ele fez isso. Independente de você dizer, eu não pedi para ele fazer isso, ele fez. Jesus não depende da nossa aprovação, ele fez isso, ele tomou sobre si. Agora, o resultado do que ele fez, aí, irmão, aí já é consequência daquilo que nós fazemos, ou a atitude que nós tomamos, aquilo que ele nos deu, que o texto diz, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, independentemente de você pedir ou não, ele fez, mas o resultado disso, aí já cabe, não vou dizer cabe a nós, porque Deus, a graça é dada por Deus.
Tudo é por meio de Deus. É Deus quem dá, é Deus quem concede. É Deus que diz assim, Léo, você é meu. É Deus que diz, Daiane, você é minha. É Deus que diz, Kleber, você é meu. Deus chama, Deus produz o querer e o realizar. Mas eu tenho também o entendimento de que Deus, irmão, por meio do seu Espírito, convence a gente, fala com a gente, trabalha em nosso interior, desperta o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos tomar decisões nessa vida, nessa caminhada. Eu creio que Deus, ele é assim, irmão. Deus é relacional. Deus é alguém que gosta de se relacionar. E Ele fez isso conosco. E os benefícios dessa graça que foi dada, é dado àquele apenas que o recebe como Senhor e Salvador. Amém, irmão? Quando você lê o verso 4, por exemplo, ele diz, certamente ele quem? Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. A palavra certamente significa verdadeiramente, ou seja, verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, ou seja, dores. A palavra enfermidade e doença aqui, irmão, não está ligada diretamente com doença física, o que a gente precisa aprender. Eu sempre falei sobre isso, mas eu nunca fui incisivo, né? Eu nunca me aprofundei nisso com vocês. Mas eu quero deixar claro para todos vocês. Porque muito crente, quando vai orar por enfermos, a gente usa Isaías. Senhor, tu levou sobre... Irmão, eu não quero dizer que o que Jesus fez não tem o poder de nos curar. Tem o poder de nos curar. Mas o que o texto está falando aqui não está ligado diretamente à doença física. Mas uma doença muito pior, que é causado de todas as outras, que é o causador de todas as outras enfermidades e doenças, que é a vida de pecado. Irmãos, você não tem ideia do que Jesus teve que suportar para que eu e você pudéssemos receber a cura dos nossos pecados, irmão. O verso 5 vai dizer, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Sim ou não? A palavra transpassado significa perfurado, ferido, atravessado. E foi isso que Jesus teve que suportar, irmão, para que eu e você fôssemos curados. Glória a Deus por isso. Ele teve suas mãos e os seus pés furados. Ele teve o seu lado atravessado. Jesus foi perfurado, ele foi transpassado, perfurado, pregado numa cruz, para que nós pudéssemos ser curados. Que coisa maravilhosa. E aí, olha o verso, a continuação do verso 5. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi o quê? O que diz o texto? Esmagado. E o que significa esmagado aqui? Que Deus lançou sobre Jesus o peso do pecado de toda a humanidade, irmão. Irmão, você não tem a ideia o que Jesus teve que suportar. Você não tem a ideia disso, nós não temos a ideia o quanto o nosso pecado é mau. E o texto está falando aí, foi esmagado, e não é um esmagado de uma forma literal, mas o peso que caiu sobre ele, do pecado de toda a humanidade, recaiu sobre Jesus. E isso dá entendimento de que ele de fato foi esmagado, oprimido, ele foi ali, sabe, pressionado, irmão, por causa de quê? Dos nossos pecados. Ele foi esmagado. Você sabe o que é? Né? Já pegou alguma parte do seu corpo e apertou com toda a força? Jesus foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ou seja, Deus lançou sobre ele o peso do pecado de toda a humanidade. A ira de Deus caiu sobre Jesus, irmão. Sabe o que é a ira de Deus cair sobre Jesus? Sabe o que é Deus estar irado? E a gente vê no Velho Testamento muitos momentos que Deus age assim. Irmão, presta atenção aqui, irmão, deixa lá que eles arrumam. Que Deus manifestou sua ira sobre alguns momentos do Velho Testamento. Ele abriu um buraco e pessoas foram engolidas. Que Deus pega os filhos, né, dos
lá no templo, e ele consome no templo. A ira de Deus, irmão, não temos ideia o que é a ira de Deus. E Jesus teve que receber a ira de Deus, para que nós pudéssemos ser curados, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Ele foi esmagado para que nós pudéssemos ter vida. E eu não sei se você sabe, irmão, mas Jesus, sendo judeu, presta atenção, ele não poderia ser crucificado. Ele não poderia. A pena máxima do judeu daquela época era apedrejamento. E o máximo que poderia ser feito com os judeus depois de ser apedrejado, para ser humilhado, era deixar o seu corpo em público. Mas nunca a crucificação. Nunca um judeu poderia ser crucificado. Então Jesus passou pelo processo de crucificação. Olha que loucura. Ele sendo judeu. Olha o que ele teve que passar e suportar. E ele aceitou esse julgamento. Ele aceitou ser esmagado, irmão. Ele aceitou receber a ira de Deus. Ele aceitou passar tudo o que passou para que nós pudéssemos receber a cura. E esse castigo, irmão, que ele sofreu injustamente, ele trouxe algo que nós não merecíamos. Ele trouxe a paz. Fala assim para o seu irmão: o castigo de Jesus trouxe a paz a você. Por causa das feridas que ele sofreu, hoje nós somos o quê? Curados. Fala para o seu irmão: você está curado em nome de Jesus. Talvez não seja da enfermidade, mas você está curado de uma maldição muito pior, que é o poder do pecado sobre a tua vida. Você está curado disso, amém, irmão? A Bíblia vai dizer em Colossenses 1:22 que Jesus nos reconciliou mediante ao seu corpo físico, ou seja, a sua morte. Para quê? Para apresentá-lo diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha o que Jesus teve que suportar para que nós agora, mediante a fé nele, pudéssemos ser apresentados a Deus como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Irmão, você já parou para pensar nessa dádiva que foi dada a você? Você era alguém imoral, você era alguém culpado, você era alguém sentenciado, mas mediante ao que Cristo fez na cruz, e mediante a fé que nós temos na sua obra, agora nós estamos diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Glória a Deus por isso, irmão. Por causa de quem? Por causa de nós, porque nós somos bons, porque nós ficamos uma semana sem pecar, e porque nós somos bons? Não, porque Jesus fez isso por nós. Romanos 5:1 vai dizer que mediante a fé em Jesus Cristo nós temos paz com Deus. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre quem? Ele. Irmão, isso é maravilhoso, queridos. Jesus escolheu sofrer o castigo que era nosso. Esse castigo que ele sofreu em nosso lugar nos promoveu uma bênção maravilhosa, que é a paz com Deus. Na lei mosaica, irmão, falava que o transgressor, para ter paz com Deus, ele tinha que fazer o quê? Sacrificar. Era a única saída. Ele tinha que entregar uma oferta no altar de Deus. Só depois de entregar a oferta ele poderia ter paz com Deus. E era todo dia isso, imagina. Agora não, nós, mediante ao sacrifício de Jesus, o único sacrifício, nós temos paz com Deus. O autor está dizendo: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre quem? Jesus. Jesus levou o castigo, irmão. Castigo que era nosso, castigo que era meu, o castigo que era seu. E que paz é essa? A paz com Deus. Mas ele também diz que pelas suas feridas nós somos o quê? Sarados, curados. Eu vou repetir, irmão. Aqui não está falando de uma enfermidade física. Ele está se referindo a perdão de pecados. Porque o doente não é aquele que está com câncer. O doente que Isaías está se referindo aqui é aquele que está preso nas correntes do pecado.
Por exemplo, quero dar um exemplo aqui recente. Essa semana nós tivemos aí a irmã, né, com 29 anos, um filho pequeno. Estive pregando lá semana passada, né? Todo mundo orando ali, a igreja orando, uma irmã envolvida no ministério, família envolvida no ministério, caminhando, que morreu diagnosticado um mês por um câncer. Um mês o câncer levou. A irmã partiu, a irmã faleceu. Devido a quê? Um câncer, uma doença. Então, quando nós pegamos Isaías 53, falamos assim, Senhor, a Bíblia diz, está aqui escrito que por causa das suas pisaduras eu fui curado. E eu estou doente, Senhor. Eu estou enfermo. O câncer está me matando. E às vezes nós valorizamos mais a cura da nossa doença do que a cura do nosso pecado. Olha lá, a igreja clamou por vários dias, para que Deus pudesse curar. E ontem ela foi enterrada, irmão. O câncer levou. Mas sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que pelas feridas de Jesus, o câncer dela não foi curado, mas os pecados delas foram perdoados. E hoje ela está com o Senhor Jesus. É triste? É. Perder alguém, uma mãe, perder uma filha tão nova, é triste? É. O marido, o filho pequeno, perder a mãe, é claro que é triste, irmão. Só que parece que nós só vemos, só conseguimos ver a dor. A gente só consegue ver a nossa dor. E nós esquecemos da dádiva que foi nos dada. E qual que é? Pelas feridas de Jesus, pelo sofrimento dele, nós fomos o quê? Curados. Os nossos pecados foram perdoados. E agora nós estaremos diante de Deus, santos e culpáveis, que nada nos impedindo de desfrutar da presença do Senhor. Amém, irmão? Ela não foi curada do câncer, mas foi curada do pecado. O pecado que afastava ela do Senhor e da vida eterna. E é isso que nós devemos exaltar, irmão. Porque tem muito crente orando por cura, e tem que orar mesmo, e ora, Deus cura, Deus age, Deus opera. Mas tem muito familiar que está indo sem ser curado do pecado. Tem muito crente que nós estamos orando, crente lá que se desviou, que não crê mais, e a gente está, Senhor, cura, mas a nossa oração é, Senhor, cura do pecado, cura daquilo que aquilo que afasta ele do Senhor. E se o Senhor quiser, e se o Senhor permitir, se for da tua vontade, cura dessa enfermidade, cura dessa doença. Nós cremos que o Senhor pode, nós cremos que o Senhor pode fazer, e nada está além quando o Senhor fala. Vocês estão entendendo, irmão? Nós estamos valorizando mais essa vida terrena, se apegando mais à vida terrena, e a gente esquece de o que nos foi nos dado e oferecido é a cura dos nossos pecados. Então, quando você for orar por um enfermo, for orar por alguém que está doente, dependendo da realidade daquela pessoa, Senhor, Isaías diz, pelas suas feridas, nós somos sarados. Senhor, sara os pecados, primeiramente sara, lá naquele leito de hospital, cura os pecados, Senhor, tira, arranca, faça com que ele reconheça a obra de Jesus, faça com que ele veja Jesus, faça com que ele possa entregar a sua vida e de fato receber a cura definitiva, porque se essa enfermidade o levar, acabou para ele. Quantas pessoas você conhece que receberam curas físicas e se afastaram do Senhor? Quantas pessoas que vieram à igreja procurar por algo físico e receberam e viraram as costas para o Senhor? Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós estamos aqui todos os domingos para que o Senhor venha com graça e misericórdia curar os nossos pecados que ainda cometemos, que ainda caímos. Nós estamos aqui dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Salva, como diz Davi, né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau.
Vê se há em mim algo que não agrada a ti. É isso que nós precisamos ter todas as vezes que nós estamos aqui. É isso que nós devemos meditar quando nós estamos diante da ceia. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me cura. Se o Senhor me quiser curar dessa depressão, o Senhor pode curar também. Eu creio. Mas, Senhor, o que está me afetando diretamente é os meus pecados. Senhor, eu te peço nessa manhã, vem com cura. Vem com cura sobre a minha vida. Vem com cura sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado, irmão. Mediante a vida dessa mulher, que infelizmente foi cedo. Mas sabe o que fica? A fé. Quando eu conversei com o marido, eu vi que o marido tinha convicção que Deus ia curar. Irmão, você sabe que é conversar com alguém que tinha certeza que Deus ia curar e não curou? Né, amor? Conversei com ele assim, ele semblante, sempre alegre. Não, Deus vai curar, pastor. Eu falei, irmão, amém. Que Deus conceda conforme a tua fé, como diz Jesus. E não concedeu. Não atendeu às orações da igreja. Não atendeu à oração do marido. Mas Deus seja louvado por isso. Porque a pior doença foi tirado dela, que é o pecado. A pior doença que afastava ela da eternidade foi arrancada dela. Louvado seja Deus por isso. E apesar das dores que vai ficar na terra, ela está melhor que nós, irmão. Está melhor que nós. Então a nossa luta nessa terra aqui é o que Isaías está falando, olha, é receber de fato a verdadeira cura, que é o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Talvez você não vai ser curado do câncer, da depressão, você não vai ser curado dessa enfermidade, mas o que você pode ser curado é dos seus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona encontrará misericórdia. Se você é alguém, irmão, que precisa ser perdoado, é alguém que precisa ser curado verdadeiramente, abra a tua boca nessa manhã e diz, Senhor, eu sou pecador, me perdoa. Porque essa dádiva foi dada a nós. E se, Senhor, o Senhor quiser curar essa enfermidade, o Senhor pode. Vem, Senhor, vem com graça, para que o seu nome seja glorificado. Vem e me cura, e Deus curará. Mas se Ele não curar, não tem problema, porque eu já fui curado pelo sangue de Jesus, e um novo e vivo caminho foi aberto para mim e para você, e agora nós podemos entrar na sala do trono e desfrutar da presença dEle. Aleluia! E aí, irmão, eu quero finalizar com vocês. O verso 7 diz assim, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores ficou calado, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado, a quem pode falar dos seus descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do seu povo, ele foi golpeado. E foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, não houve nenhuma mentira em sua boca. O que o texto está falando aqui, irmão? Que ele foi submisso. Ele foi rejeitado, sofreu, maltratado, açoitado, tudo isso submisso, aceitando a vontade de Deus. Aceitando aquilo que Deus já tinha estipulado para ele, que ele deveria fazer aqui nessa terra. É aceitar os processos, é fazer a vontade de Deus. Ah, eu tenho um propósito, pai? Tenho. O seu propósito é esse. Você vai à terra, vai sofrer e muito, vai ser rejeitado, vai morrer na cruz de uma forma horrível, mas tudo isso você vai fazer calado. Tá bom. Ele suportou tudo calado. Ao contrário de nós, que muitas vezes nas dores da vida, da caminhada cristã, a gente só sabe reclamar, só sabe murmurar. A gente não sabe ser submisso à vontade de Deus.
Que nós podemos aprender com Jesus, a entender os processos dessa nossa vida com o Senhor. A sofrer o quê? Calado. Essa é a tua vontade, Senhor? É a minha vontade para a tua vida. Então, glorificado seja o teu nome. E não sair por aí murmurando, reclamando e blasfemando o nome do Senhor. Eu oro para que os nossos irmãos dessa igreja, o marido, a mãe, nunca venha blasfemar contra o Senhor, que perdeu essa moça. Mas que venha glorificar o nome do Senhor, Senhor, entendendo aquilo que Jó disse. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o seu nome. E aí nós finalizamos o verso 10, que para mim é muito mais impactante, que diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Irmão, presta atenção aqui. O texto está falando que foi da vontade de Deus esmagar Jesus. Você já parou para pensar? Um pai dizendo para o filho: olha, a minha vontade é essa. É fazer isso com você. Não com você, mas o que vai estar sobre você. Ou seja, o pecado que você está carregando aí, isso que você está levando na cruz, eu vou ter o prazer de esmagar. Não é sobre você, mas é o que está sobre você. Vocês estão entendendo, irmão? Deus está falando, foi da vontade, a Bíblia está falando, foi da vontade do Senhor esmagar ele. Não ele como filho, não ele como o próprio Deus, mas aquilo que estava sobre ele. Foi da vontade do Senhor fazê-lo sofrer, irmão. Aí a gente olha para Deus, parece que a gente, sei lá o que a gente pensa a respeito de Deus. Deus é justo, irmão. O que Deus está fazendo aqui não é sobre Jesus, mas o que está em Jesus. Vocês estão entendendo? Que é o pecado, é o nosso pecado que ele estava carregando. E por causa do nosso pecado, a Bíblia diz, foi da vontade do Senhor esmagar ele. Quando nós pecamos, sabe qual que é a vontade de Deus? Esmagar nós, por causa do pecado. Mas ao contrário de esmagar a gente, ele esmagou quem? O Filho. Ao invés de nós sofrermos, quem teve que sofrer em nosso lugar? Ele. E o texto diz, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, aí o texto diz, olha, eu tive prazer em esmagar ele, eu tive prazer em vê-lo sofrer, embora ele teve feito dele uma oferta pela culpa, o texto continua, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá luz, ele ficará satisfeito pelo conhecimento. Meu justo justificará muitos e levará a iniquidade dele. Por isso eu lhe darei o quê? Uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. Foi contado entre transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O que o texto está falando? Que ele vai ter recompensa. E de fato ele teve. Foi dado a Jesus toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. Quando nós oramos em nome de quem? De Deus ou de Jesus? Porque foi dada a autoridade em nome de quem? De Jesus. Quando nós oramos em nome de... Porque no nome de Jesus foi dado toda a autoridade e poder, irmão. Quando nós oramos por algo é em nome de Jesus, porque Deus deu a ele a autoridade. Por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu, por tudo que ele suportou. E dizendo, olha, ele vai ter recompensa, ele vai prosperar. Ele vai ter toda a autoridade, ele vai ter controle de tudo, ele vai ter uma grande porção. E ele vai dividir esse despojo com os fortes. Cadê os fortes aqui? Ele vai dividir com aqueles que suportam o sofrimento, aqueles que suportam o câncer, mesmo com uma fé, sabe, esses que são fortes. O texto está falando, ele dividirá os despojos com os fortes, com a gente, que está lutando, que está perseverando, que está
pecando, mas se arrependendo e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me cura, me salva, transforma o meu coração. Ô Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, me dá força para suportar. Ele está dizendo: Ele vai dividir o que ele recebeu em glória, em poder. Ele dividirá os despojos com os fortes. Por isso, irmão, vale a pena continuar firme nessa caminhada. Vale a pena continuar vivendo de uma forma intensa com o Senhor. Amém, irmão? Olha a graça que foi dada a nós. Não se apegue, irmão, a coisas materiais, às coisas terrenas, às coisas físicas. Irmão, se apegue em ser curado de uma forma poderosa e espiritual, que é curado dos seus pecados. Nós estamos aqui dizendo: Senhor, cura-nos dos nossos pecados. O Senhor já fez isso lá atrás, morrendo na cruz. O Senhor nos salvou, nos justificou, nos tornou aceitos. Mas, Senhor, falhamos, erramos, pensamos errado, agimos errado. O pecado ainda é uma luta diária nossa, e nós precisamos nessa manhã ser curado deles. Teu anseio, irmão, não é por uma cura física apenas, mas é uma cura espiritual poderosa que pode te dar a vida eterna. Amém, irmão? Você está aqui para que Deus possa curar você e dizer: olha, só há vida eterna quando você entrar nas feridas de Jesus. Pelas suas feridas nós somos o quê? Sarado. Como que eu entro nas feridas? Como eu tomo essa posse das feridas de Jesus, dizendo: Senhor, eu não tenho outro Salvador a não ser você. Tu és Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma. Senhor, essa doença está me levando para um estado terminal. Senhor, essa doença está me consumindo. Mas eu creio que o Senhor pode me curar espiritualmente, perdoar os meus pecados e eu ser definitivamente, verdadeiramente salvo, curado. Olha a graça que foi dada a nós, irmão. Para de buscar coisas supérfluas. Para de vir à igreja apenas pensando em coisas materiais, irmão. Estamos aqui diante dele, diante do memorial que ele pediu para a gente fazer. Ele diz: fazer isso em memória de mim até que eu venha. Em memória de quem? Dele. De que ele morreu, ele sofreu, ele foi massacrado, esmagado, ele foi perfurado, ele foi pregado, para que nós pudéssemos ter paz e pudéssemos receber a cura. Isso é suficiente para nós, igreja. É suficiente para você. Você não precisa de mais nada. O que vier é lucro. Uma conta bancária é lucro. Pagar as dívidas em dias é lucro. Eu vejo crente dizendo: eu trabalho, meu dinheiro não sobra para nada, mas está pagando dívida, está comendo, está desfrutando e está reclamando. O que vem é lucro, porque o maior bem que nós recebemos foi a cura dos nossos pecados. Fala para o seu irmão: você foi curado, crente. Se alegra nisso. Vem para a igreja abatido, vem para a igreja desanimado, porque uma conta atrasou. Não, venha alegre, venha feliz, venha: Senhor, eu não sei como eu vou pagar essa conta, mas eu me alegro porque eu sou alguém que recebeu a cura dos meus pecados. Senhor, eu não sei como essa situação vai reverter, mas eu sou feliz e alegre porque eu sou alguém que foi salvo, perdoado, redimido no seu sangue. Porque se você depender da sua alegria por causa das coisas ordinárias da vida diária, você nunca vai estar feliz, porque a nossa vida é uma luta. A nossa vida é guerra. Governo vai, governo vem, é a mesma coisa, não muda nada, tem luta, tem batalha. A vida do crente é assim, irmão. E nós recebemos o bem mais precioso, que é a cura definitiva, que nos dá a vida eterna. Se alegre por isso. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. O castigo que nós merecíamos está sobre ele, e hoje nós temos paz com Deus. Eu oro, irmão, para que nessa manhã você saia daqui agradecendo, apenas isso, agradeça. Se você é alguém que precisa de cura, é hoje, agora, nessa manhã, é o dia.
Senhor, cura dos meus pecados. Esse pecado que me aprisiona, esse pecado que me faz cair, esse pecado que eu não consigo. Senhor, me cura, Senhor. Ouça a nossa oração, Jesus. Traz cura sobre essa manhã, sobre a nossa, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Cura desses pecados que nos afasta do Senhor, Deus. Para que nós possamos celebrar essa ceia, não de uma forma indigna. Para que nós possamos celebrar essa ceia, Senhor, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor fez de nós merecedores. Se nós hoje participamos da ceia, é por causa da sua graça, do seu grande amor. Porque as suas feridas nos curou. Eu gostaria de distribuir a ceia, irmão, mas com o coração cheio de temor, você pegasse da ceia e você dissesse: Senhor, que nessa manhã cura-me dos meus pecados. Cura-me dessa situação, cura-me dessa situação. Enquanto você está com a ceia, você vai orar e você vai pedir a verdadeira cura que você precisa.